E aí pessoal, tudo bom? Esse vídeo é nada mais que o que eu falei no último vídeo, que eu faria um vídeo sobre a paciência, né? Dentro do mundo cristão, vou colocar assim, né? Ou daqueles que seguem o Messias. Bem, a paciência com o mais fraco. Olha o tema desse vídeo, a paciência com os mais fracos, beleza? Vamos lá. Primeiramente, não se deixe esquecer, né? Se inscreva nesse canal, deixa aquele like para ajudar o canal, compartilhe, agradeço muito, tá? Bem, vamos lá direto ao assunto. E não se esqueça de ver esse vídeo até o final. Ele é muito importante, ele é pequeno, é curto, vai ser curto esse vídeo, mas é importante. Primeiramente, a gente vai falar sobre algo que envolve a questão dos pequeninos. O que é os pequeninos? Não são as crianças, tá? São qualquer pessoa, não importa a idade, que iniciou agora a fé, tá? O que acontece? Quando a pessoa ela recém entra na fé em Cristo, ela é como um recém-nascido, ela acabou de nascer, certo? O verdadeiro batismo é aquele que faz você realmente nascer de novo ou ser ressuscitado. É o batismo do Espírito, tá certo? É o batismo do Espírito, esse é o verdadeiro. O batismo das águas é um compromisso seu com o Evangelho, com o reino, para ficar mais compreensível, beleza? Continuando, pessoal. Então, se temos essa questão de nascer, então temos um processo, tá? Que eu chamo de processo de conversão. Então, temos um bebê recém-nascido que está aprendendo ainda nem aprendeu a engatinhar, ele ainda é carregado no braço. Depois ele começa o processo de engatinhar. Depois é que começa o processo de aprender a andar. Quando a pessoa está aprendendo a andar, o que acontece? Ela sempre cai, levanta, cai, levanta. Esse é o processo que todo cristão passa. Aí depois vem a fase criança, depois a fase adolescente, e depois a fase jovem, e depois adulto. Então a fé também existe esse processo, beleza? É por isso que é necessário que as pessoas que têm a sã doutrina levar a essas pessoas o alimento correto conforme a sua idade. O que acontece hoje em dia é que os falsos mestres eles têm se aproveitado dessas fases para ganhar dinheiro, né? Pela causa da avareza, eles estão ganhando dinheiro em cima dessas pessoas, aproveitando que as pessoas não têm o entendimento completo, não têm a sã doutrina, tá? Então temos a fase quando se é um bebê, é necessário que você o alimente com leite, tá? Lembrando que esse processo dura em média lógico, quando nasce, lógico que é com leite, né? Mas depois vai até uns quase próximo a minha bebê, por exemplo, eu tenho uma bebê, a partir dos 6 meses em diante é que começa a dar um alimento um pouquinho diferente, que não é o leite, mas mesmo assim não é um alimento sólido ainda. Você vai passar, por exemplo, sopa cozinhada ali, temos também verduras, você vai amassar, você vai passar no liquidificador para dar para aquele bebê até que ele complete a idade em que vai ter dentes para poder comer um alimento um pouquinho mais sólido. Mesmo assim você ainda não vai dar um alimento completamente sólido, você vai ter que ter um processo que vai ali até mais ou menos próximo aos 2 anos, e aí sim a criança já vai começar a comer algo mais sólido. Aí você, o que tu tá falando? Eu não entendo o que tu tá falando. Sim, gente, estou falando do processo da fé. Isso está escrito na Bíblia, isso que eu estou falando para você foi falado pelo apóstolo Paulo, explicando como é a conversão, como é o processo de conversão, certo? O Espírito Santo, nesse processo aqui, ele é aquela voz, é como um pai verdadeiramente, porque ele é pai, né? Ele é pai verdadeiramente, né? Então, a gente tem que lembrar que o Criador, o Espírito do Criador, certo? Então, é um pai que orienta. O que acontece muito, infelizmente, é que os falsos mestres, eles atrapalham essa fase. Eles acabam tampando os ouvidos daquela criança e direcionando toda aquela criança para eles, com o objetivo de ganho próprio. Isso é terrível, não é à toa que a palavra diz em Pedro e outras passagens que a condenação dessas pessoas que fazem isso já está destinada antes mesmo, ou seja, lá desde o princípio. E então vocês observam o quanto é importante as pessoas terem muito cuidado, tá, pessoal?
Eu peço perdão se vocês estiverem ouvindo algum barulho, mas é porque eu sempre gravo no trabalho. Beleza. Continuando. Então temos uma fase, temos um processo, que chamam de processo de conversão, onde a pessoa vai crescendo na fé. Ao processo de crescimento dentro da fé, a pessoa vai largando com o tempo as coisas vãs, ou seja, os vícios, os pecados. Há pessoas que, tudo isso eu estou falando para poder falar sobre paciência com mais fracos. Então, há pessoas, pessoal, que esse processo de crescimento é mais rápido, outros demoram mais. A esses que demoram mais, nós chamamos de pessoas mais fracas, tá bom? Então a gente tem que ser muito paciente. E às vezes realmente é necessário você carregar essa pessoa. Realmente é necessário você agir com ela como realmente age com um bebê. Com a pessoa pequena, um bebezinho, uma criança, entende? Cada processo, claro. E você vai ter de alimentá-la, ela com um verdadeiro evangelho. Agora, imagine vocês. Olhe bem para mim, agora aqui. Bem aqui perto de mim. Imagine a pessoa sendo alimentada com um falso evangelho, que não é a sã doutrina, mas é uma doutrina que está misturada com o fermento dos fariseus, vou colocar assim, com o fermento da denominação religiosa, que não é a sã doutrina. Se você acha que a denominação religiosa prega a sã doutrina, você está enganado, porque eles misturam a lei com a graça. Eles misturam a lei com a graça, o antigo com o novo. Vocês podem observar que é isso que eu estou falando, é verdade. Não é à toa que até hoje ainda existem templos de pedra, que eles chamam de igreja, sendo que nós sabemos que nós somos a igreja. Eles não dizem assim, a igreja se reúne aqui. Eles falam o quê? Venham à igreja. Não falam que você é a igreja. Alguns já têm consciência disso, porque não tem como fugir da verdade. Vocês compreendem isso que eu estou falando? Mas continuando no assunto. Beleza, então, irmão e irmãs, vocês têm de compreender que existe um processo, que alguns demoram mais e outros demoram menos a se converter de alguns pecados, tá bom? Há pecados que demoram muito mais, há pecados que são mais rápidos para a pessoa parar de praticá-lo. O que é o pecado? É um vício. E o que é o vício? Uma má atitude, uma má prática. É aquilo que faz mal, tanto para a pessoa quanto para o seu próximo. Vocês compreendem isso, né? Beleza, então, agora eu estou abrindo para vocês um entendimento na sã doutrina, que é importante a misericórdia, né? O perdão, e vocês lembrarem de como vocês foram tratados pelo Criador. É assim que você deve tratar seu próximo. Se o Criador perdoou a vocês, também vocês devem perdoar. Se o Criador teve paciência com vocês, também vocês devem ter paciência para com os mais fracos. Vocês compreendem? Você não pode tratar igual cada pessoa, que cada um tem uma fase diferente. O que é a fase ali, Aureliano, das crianças, por exemplo? Vocês vão observar que tem irmãos na fé que eles conhecem a Jesus, são pessoas maravilhosas, mas às vezes eles tiram brincadeira de mau gosto, fazem coisas que não é a atitude de um cristão. Mas por quê? Porque ele ainda é criança. Há pessoas que estão na fé que ficam imitando outros, ficam imitando outras pessoas e ficam imitando o outro. Por quê? Porque eles ainda estão crescendo, estão amadurecendo. Por isso que em Efésios falam o quê? Que o Criador levantou, o Senhor levantou apóstolos, profetas, pastores e mestres para dar o leite a esses, né, que estão engatinhando na fé. Mas o que tem acontecido? Por que eu cobro tanto? Por que eu cobro tanto esses que foram levantados? Porque eles foram levantados para fazer o quê? Para cuidar dos pequeninos. Não foi para abusar dos pequeninos. Não foi para roubar os pequeninos. Não foi para eles pegarem os pequeninos e ficarem enriquecendo as custas dos pequeninos, usando um evangelho falso, uma falsa doutrina, que não é essa doutrina, como uma forma de ganho. Por isso que eu cobro eles. Eles dizem pertencer ao Criador, são formados em teologia, são estudiosos da palavra, e mesmo assim fazem tal práticas. É por isso que eu cobro eles, entende? Os pequeninos não, os pequeninos nós temos de ter paciência e orientá-los conforme a sã doutrina, pessoal. Porque se você ama o evangelho, como é que você vai cobrar? Se você é realmente um adorador, como é que você cobra para adorar?
Então eu resumo esse vídeo aqui, finalizo aqui dizendo: sejam pacientes com mais fracos. Um abraço a todos, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, né? Se inscreva no canal se não for inscrito, deixa aquele like, um abraço a todos.